Como é habitual, às quintas-feiras contamos com o comentário da atualidade de Pedro Marques. Pedro, muito bom dia, obrigada pela sua presença. Vamos falar dos dados que conhecemos ontem. O PIB está em contração há 8 meses. Sim, há 8 trimestres. 8 trimestres. Que é bem pior ainda. Bem pior, exatamente. É verdade, os dados do ponto de vista económico foram maus, porque acentuaram ainda por cima a tendência de recessão, num trimestre que é um trimestre importante, porque é aquele em que se reflete mais a sazonalidade da atividade económica em Portugal, e com indicações claras, no fundo, que podemos retirar dos diversos indicadores que o INE publica ao longo do trimestre, de que foi precisamente no fim do trimestre que as coisas se agravaram mais, foi no mês de setembro. O mês de setembro foi um mês marcado não só por aquela desastrada proposta da taxa social única, como depois pelo anúncio do enorme aumento de impostos, aquela questão de todo aquele aumento do IRS, 30% aumento do IRS, quase 3 mil milhões de euros. Bom, os indicadores de expectativas dos consumidores afundaram, o clima económico afundou, a produção industrial teve uma queda impressionante. É talvez dos indicadores que me preocupo mais junto com as exportações. As exportações têm obviamente a ver com a crise europeia, em particular com a situação espanhola, mas o indicador de produção industrial, só para termos ideia, em setembro caiu 12%, caiu a par da Irlanda e caiu quase 6 vezes mais do que a média europeia, porque a média europeia caiu 2%, 2,3% mais ou menos. E, portanto, isto quer dizer que nós temos uma economia europeia a caminho de uma situação de recessão, ou pelo menos de uma estagnação prolongada, mas temos em Portugal um agravamento da recessão, em particular naquilo que são os fatores críticos, que é a questão da produção industrial, que é a questão das exportações, que era o único motor que ainda nos aguentava minimamente a economia, e é toda a envolvente do ponto de vista do investimento. A preocupação que tenho também tem muito a ver com as previsões do Banco de Portugal para 2013. Elas agravam a previsão de recessão para 2013 para 1,6%, mas gostava de destacar, infelizmente, a previsão de uma queda de 10% do investimento. Isto é terrível, porque nós este ano temos uma queda do investimento na ordem dos 13%, é a previsão do Governo, portanto, que recentemente apresentou, e em cima disso outra queda de 10% no próximo ano. Ora, não há nenhuma recuperação económica, não há nenhuma possibilidade de voltar ao crescimento económico sustentado com estes níveis de queda do investimento. Nós precisamos de investimento privado para poder regressar ao crescimento económico. E por isso, infelizmente, são mesmo muito más notícias. Prevejo um péssimo último trimestre do ano, infelizmente, porque, bom, as expectativas dos consumidores, as expectativas dos produtores industriais não podem estar piores, necessariamente. A situação europeia essa está-se a agravar, em particular aqui ao lado em Espanha. E, infelizmente, o Governo já voltou a falar em mais desvios, em possibilidades de mais desvios do ponto de vista orçamental, o que agrava outra vez a confiança dos investidores na dívida portuguesa, e esta incapacidade sucessiva de entregar resultados por parte do atual Governo já se refletiu outra vez num disparar das taxas de juros da nossa dívida. Portanto, este é um buquê terrível, digamos assim, de maus indicadores e de dificuldade muito grande, uma quase impossibilidade de entregar resultados por parte do Governo, mesmo na única variável que elegeu como importante, que era o déficit público. Isto, é muito preocupante do ponto de vista económico. Que os dados do terceiro trimestre ainda do déficit ainda não são oficialmente conhecidos, mas ao que tudo indica, o terceiro trimestre terá contribuído em muito para que o déficit não seja cumprido, a meta que já foi alargada para os 5%, isto porque pode ter atingido os 9% em setembro. Pois, nós ainda não temos nenhuma indicação oficial, realmente o Diário Económico tem essa informação, vamos aguardar e ter a confirmação desses dados, mas o mais preocupante é que vários responsáveis de partidos da própria maioria já deixaram sinais de que não se espantariam se houvesse um novo desvio nas contas. Isto é efetivamente muito preocupante, porque há aqui uma imagem de sucessiva incapacidade de entregar resultados e, sobretudo, apesar do Governo negar, isto é a materialização daquilo que nós já designámos há uns meses como espiral recessiva. O que nos está a acontecer é que as medidas que foram tomadas, as medidas de austeridade foram de uma tal intensidade que agravaram tanto a recessão e estão continuamente a agravar a recessão, e à conta disso nós perdemos receita fiscal e cada vez perdemos mais receita fiscal e afastamos-nos mais dos objetivos iniciais. É provavelmente isso que vai acontecer ao longo de todo o último trimestre do ano. O que significa que incumpriremos outra vez as metas que o Governo propôs. Portanto, o Governo propõe metas e depois vai revendo metas e vai incumprindo as metas.
e não há nenhuma capacidade deste governo de perceber que o problema é da própria receita que está a utilizar. Isto significa que o ponto de partida para 2013 se degrada outra vez, portanto ficamos outra vez mais longe das próprias metas que o governo está a estabelecer para 2013 e com a mesma receita estaremos outra vez certamente a falhá-las. É como digo, houve um período de acalmia do ponto de vista das taxas de juros da dívida depois do anúncio da intervenção do Banco Central Europeu, que foi comum a todas as economias europeias. As últimas 2 semanas foram terríveis para a dívida pública portuguesa, provavelmente fruto do facto de os mercados terem percebido que o país, neste caso o governo, não iria outra vez entregar resultados conforme estava previsto. Toda a gente já percebeu que o Orçamento de Estado de 2013 tem bases do ponto de vista, nomeadamente, da sua fundamentação económica, do cenário macroeconómico, irrealistas. E, portanto, nós precisamos efetivamente de mudar mudar bastante esta trajetória do ponto de vista económico e das políticas económicas, porque sem financiamento às empresas não há investimento. Esta queda contínua de investimento é uma desgraça para o país. Sem apoio a investimento por parte do CREN, as empresas não conseguem sequer fazer também a sua parte. Não conseguimos desalavancar a economia. Os dados do boletim de outono da Comissão Europeia, há cerca de uma semana atrás, indicaram claramente que a única desalavancagem que tinha ocorrido tinha a ver com a perda de valor da dívida pública. Assim que regressou um pouco a confiança aos mercados de dívida, fruto da intervenção do BCE, disparou outra vez o endividamento em percentagem do PIB pela valorização da dívida pública colocada no estrangeiro. O endividamento das famílias e das empresas, esse voltou a subir em percentagem do PIB. O endividamento do Estado não para de subir, a dívida pública vai a caminho dos 124% do PIB, que é um valor demasiado elevado. O ponto é, por muito esforço que se pudesse fazer de retirar rendimentos às pessoas, de tentar com isso aumentar as poupanças do Estado, tirando poupanças ao setor privado, bem entendido, a verdade é que é tal a espiral de queda do PIB que o endividamento em percentagem do PIB se degrada outra vez, ou seja, por muito que nós tentássemos diminuir o endividamento nominal, é tão grande a queda do PIB que a capacidade do país de pagar esse endividamento diminui outra vez. E por isso nós estamos outra vez num processo contrário ao que precisamos, que é da desalavancagem do setor privado e do setor público, fruto desta recessão. Nós precisamos realmente regressar ao crescimento económico e de políticas para regressar ao crescimento económico, se não tenho a maior das dúvidas que possamos interromper esta espiral recessiva. Pedro, estamos mesmo no nosso minuto final, a ultrapassá-lo praticamente. Eu queria só um comentário à greve geral de ontem. Sim, a greve geral foi uma manifestação muito importante de descontentamento dos trabalhadores com a situação atual. Quero registar positivamente a manifestação pacífica desses direitos e a exigência da alteração da situação atual e descartar completamente aquilo que foram episódios que nada têm a ver com a greve geral e que são absolutamente lamentáveis, mas quero dizer que foi uma manifestação importante de direitos, de exigência de alteração da situação e de que os trabalhadores têm que ter uma palavra a dizer sobre a situação do país e que espero que o Governo tenha em conta algumas das mensagens fundamentais que têm a ver com, sobretudo, esta falta de qualquer resultado deste empobrecimento. O Governo vendeu uma ideia de um empobrecimento regenerador que não está a regenerar coisa nenhuma. Como dizia há poucos dias o Conselho Económico e Social, nós corremos o risco de estar numa situação de muita dor e nenhum ajustamento. Ou seja, aquela ideia que no fundo nos foi vendida, como se recordará em campanha eleitoral por Passos Coelho, que era o ajustamento sem dor, o que nós estamos a ter é dor e nenhum ajustamento. E isso os trabalhadores ontem também manifestaram, porque acho que já compreenderam que estão a passar sacrifícios enormes e ficarão ainda muito pior em 2013 e o país nem sequer está a regressar à normalidade do seu financiamento e da sua economia. E isso é altamente indesejável, porque o desemprego não para de crescer. São mais de 200 mil pessoas desempregadas a mais em 15 meses e esta situação não para. E ela só para quando nós travamos esta linha de política e isso ontem também foi manifestado nas ruas, na greve geral. Obrigada, Pedro, pelo seu comentário. Obrigado. Aqui.